E nós vamos explorar um pouquinho sobre isso nessa noite. Então, identidade não é o que você faz, é quem você é em Deus. É uma frase da Priscila Shirer. Nós vivemos em uma geração, né, em nós sabemos que nós cuidamos da casa, nós nos levantamos cedo, vamos trabalhar, nós fazemos tantas coisas, nós aconselhamos pessoas, nós ouvimos, não é verdade? Nós oramos, nós fazemos tantas coisas. Mas parece que, às vezes, nós nos acovardamos diante de algumas situações. Ah, não, eu não dou conta disso, eu não vou conseguir, ou às vezes simplesmente nós só cruzamos os braços. Por quê? Porque a nossa identidade está adormecida, está esquecida. E aqui nós podemos ver o que a profetisa fazia naquele tempo, né? Porque assim, às vezes a gente tem uma ideia errônea de que profetiza é uma função de ir lá e dar uma orientação ali para aquela pessoa e entregar uma palavra e só. Mas é muito além disso, não é só isso, né? Então, a profetisa da Bíblia era uma mulher chamada por Deus, Débora, para ouvir a voz de Deus e transmitir o que Deus falava para ela. Então eu vejo que Débora, se ela era essa mulher, com certeza ela tinha uma vida de intimidade com Deus, a ponto dela ser a voz de Deus para aquele povo, para aquele tempo, tomar decisões, julgava as causas, uma mulher íntima de Deus, né? Por isso ela sabia quem ela era, porque ela era íntima de Deus. Então, a profetisa era alguém que recebia a revelação de Deus, interpretava as situações à luz da vontade divina, chamava o povo ao arrependimento e à fidelidade, encorajava os líderes, encorajava o povo, confirmava as decisões importantes. Era uma porta-voz de Deus. Então, em Juízes 4, do 6 ao 7, você pode ver que está lá assim: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens aos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Isso é Débora falando com Baraque. E atrairei a ti ao ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e darei em sua mão. Olha que lindo, que mulher, que palavra de Deus para esse homem. Ela recebe a direção de Deus, ela transmite essa direção a Baraque, que era o líder, o comandante. Ela orienta a estratégia, né, que ela fala como vai ser, como acontecerá. Ela confirma a palavra de vitória, a promessa da vitória. Ou seja, ela não era apenas ali uma conselheira, mas ela comunicava a vontade de Deus. Não era uma opinião, não era nada próprio vindo dela, mas era o que Deus queria. Ela comunicava a vontade de Deus. E nesse tempo, o Senhor continua levantando mulheres que discernem o tempo espiritual que estão vivendo, a se posicionarem com coragem dentro da família, dentro da igreja, na sociedade. Débora, ela orientou e liderou, encorajou pessoas, porque sua identidade em Deus estava segura. Da mesma forma, o Senhor chama mulheres hoje, não apenas para observar a realidade que nós vivemos, mas para influenciá-la com fé, sabedoria e posicionamento. Nós cremos que o Senhor, nesse tempo de caos, nós vivemos hoje numa época diferente de Débora. Nesse tempo, os inimigos estavam visíveis, eram, né, exércitos que vinham para matar o povo de Deus. Hoje, muitas vezes, claro, nós não lutamos contra carne e sangue, e nós não vemos, mas nós sabemos que existe um exército inimigo lutando contra as nossas vidas.
Nós vemos aí no mundo ao redor, para onde você olha, é caos, estão distorcendo tantas coisas, tantos princípios, luta nos casamentos, nos lares, a mulher cada dia mais sendo atacada, morta. Quantas mulheres estão sendo mortas nos últimos dias? A gente tem visto, né, os números aí que nos assustam. Mas eu creio que mulheres se levantarão nessa geração para cumprir aquilo que Débora cumpriu, para ser profetisa de Deus nesse tempo. Profetisa de Deus, falar a verdade para dentro do caos, mudar realidades. Pode ser dentro da sua casa, pode ser numa situação com seu filho, pode ser na escola do filho, pode ser na faculdade. Você, mulher, pode se levantar, mas para isso você tem que ter a certeza de quem você é em Deus. Nós temos aí outro exemplo de uma mulher que se posicionou, Esther. Esther, capítulo 4 e 14, diz assim: quem sabe se para um tempo como este chegaste a este reino? E assim como Débora, como Esther, se levantaram diante do tempo que elas viviam, nós também nos levantaremos, em nome de Jesus. Nós nos levantaremos, eu creio que mulheres se levantarão no mundo todo e farão a diferença, não se conformarão com as coisas que nós estamos vivendo, porque é mais fácil nós cruzarmos o braço, é mais fácil nós deixarmos, às vezes até lamentarmos, mas não agirmos. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser boca dele nessa terra. Falar a vontade, declarar a palavra, combater o pecado. E essas mulheres que nós seremos. Deus levanta mulheres para tempos específicos. Hoje nós não estamos num palácio como Esther. Também não estamos no tempo, né, de Débora, como uma juíza, julgando o povo embaixo de uma palmeira. Mas nós estamos nessa realidade que nós vivemos. E você consegue aí identificar o caos que nós estamos vivendo? Né? Tantas coisas, tanta violência, tanto pecado, imoralidade. E como que nós estamos, mulheres de Deus, diante de tudo isso? Né? Às vezes nós falamos no macro, a nível de mundo, mas vamos falar aqui na nossa realidade, dentro da nossa casa. Como nós temos agido? Né, com as realidades próximas a nós. Existem famílias esperando a sua intercessão. Existem ambientes que estão esperando a sua coragem. Existem decisões esperando a sua voz profética, de sabedoria. Como disse, nós não estamos num palácio, mas nós estamos na realidade em que Deus nos fez nascer. Nós estamos nesse tempo, né? Esther e Débora, se estivesse aqui, o que será que elas falariam para nós? Qual seria o conselho, a boca de Deus falando para nós hoje? O que Débora falaria para nós diante da nossa realidade, diante dos nossos desafios nesse tempo? O que Esther falaria para nós? Como seria precioso, né? Eu acredito que elas nos encorajariam a levantar e a fazer a diferença. Então, quero compartilhar um pouquinho aqui as características de uma mulher que sabe quem ela é, quem tem identidade. Quando eu sei quem eu sou, eu me posiciono. Juízes 5 e 7 diz assim: cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Olha que lindo. Cessaram as aldeias, aqui ela está dizendo, está tudo parado. O comércio está parado, a vida parou, está todo mundo amedrontado dentro de casa, ninguém faz mais nada. E eu estou vendo essa situação, eu imagino que ela, uma mulher de intimidade com Deus, tão usada por Deus, ela mesmo diz aqui, até que eu me levantei, até que eu, Débora, olha a identidade, até que eu, Débora, me levantei e levantei-me por mãe Israel.
quando ninguém se levantava, os homens da guerra, o exército, todo mundo quieto, aterrorizado diante daquele exército tão gigantesco de Císera. Ela se levanta. Quando ninguém se levantava, eu respondia ao chamado de Deus. Esse versículo nos ensina que o posicionamento de uma mulher pode mudar a realidade de um povo inteiro. Ninguém foi lá e empurrou Débora para isso. Ninguém validou primeiro, dizendo, Débora, vai, porque você é top. Você vai dar conta, porque, uau, você é uma mulher e tanto. Vai, Débora. Ninguém precisou fazer isso. Ela simplesmente se levantou. E é isso que Deus espera de nós hoje. Posicionamento. Posicionamento. Isaías 60, e versículo 1 diz assim, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quando Deus chama alguém para se levantar, Ele já liberou luz, direção e propósito para esse tempo. E eu te pergunto hoje, o que está te impedindo de se levantar? Medo? Insegurança? Comparação? Porque quando a identidade é revelada, o medo perde a voz. O medo perde a voz. Débora poderia ter sido consumida pelo medo, assim como os outros estavam encurralados, e aquele povo todo pereceria. Mas ela sabia quem ela era. Ela sabia o Deus que ela servia, então ela se posiciona e age. Quem sabe quem é, não vive refém da opinião dos outros. Vocês já imaginaram Débora naquela época, né, que era totalmente uma época liderada, governada por homens, ela, uma juíza, uma profetisa, ou seja, olha que função, olha que chamado para falar a verdade para o povo, para homem, para mulher. Imagina o tanto que ela era criticada. Mas uma mulher, imagina, uma mulher falando, imagina se hoje uma mulher muitas vezes é criticada só por ser mulher, imagina naquela época, né, que a mulher não tinha voz. Mas ela falava o que Deus mandava ela falar. Ela não falava da própria vontade. Ela cumpria o que Deus queria que ela fizesse. Ela sabia quem ela era. E quando você sabe quem você é, você não precisa de aprovação. Nós vivemos numa geração que precisa o tempo todo estar sendo reforçada. Não, olha, parabéns. Olha, você é maravilhosa. Nossa, eu fiquei na recepção e eu trabalhei tanto e ninguém viu. Nossa, o líder lá do departamento nem me percebeu, nem viu que eu estava lá arrumando as coisas. Olha, foi embora, nem me deu muito obrigada. Sabe, existem pessoas que têm que estar o tempo todo, gente, eu falo, porque nós vivemos muitas coisas. E não é só aqui, é em todo lugar. Sabe, é a humanidade, é no seu trabalho, é em qualquer função. As pessoas estão carentes de ficarem sendo, sabe, o tempo todo elogiadas, aprovadas, ou então elas paralisam, porque se comparam, porque o outro é melhor que eu, porque o outro faz melhor, então não vou fazer nada. Não, quem sabe quem é, não vive refém de nada disso. Gálatas 1:10, o apóstolo Paulo fala assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo, porque ele era criticado, porque ele falava mesmo, ele pregava o evangelho. E aqui ele está dizendo, agora eu vou ser refém do que o povo está falando de mim? Se eu ligasse para o que o povo falava, nem servo de Cristo eu era. E é assim, gente, na nossa vida. Se a gente for dar ouvido ao que as pessoas falam de nós, nos julgam, tentam minar, muitas vezes, aquilo que nós estamos fazendo, tentam minar as nossas forças, nos criticando, nos apontando, nós não vamos fazer nada no reino de Deus. Porque sempre vai haver alguém que fala.
Mas quando nós sabemos, eu sei quem eu sou, eu sei para que Deus me chamou. Então pode falar à vontade, Deus vai cumprir o que Ele me entregou. Porque não é minha, é dele. Não vem de mim, vem do Senhor. Então falem o que quiser, não vão me parar. É esse o nosso posicionamento. Pode ser com lágrimas, porque não é um mar de rosas. É difícil você ouvir críticas, é difícil você ser perseguido, é difícil. Mas não pode nos parar, porque o nosso alvo é Cristo. E Ele nos entregou, nos deu um propósito de vida, e Ele estará conosco, nos dando a vitória. Enquanto você viver para agradar as pessoas, você nunca vai viver tudo que Deus tem para você. Quem decide viver o propósito de Deus precisa escolher entre a aprovação humana e a obediência divina. Agradar a Deus exige posicionamento, e nem sempre todos vão entender você. Fidelidade a Deus vem antes da aceitação das pessoas. Quem vive para agradar a Deus não pode viver dependendo da aprovação dos homens. Muito cuidado aqui, gente, com aquilo que é politicamente correto, aquilo que a multidão está falando, aquilo que todo mundo está indo no mesmo lugar, aquilo que o mundo diz que é certo. Muito cuidado. Deus não nos chamou para fazer a política da boa vizinhança. Estão falando isso agora. Não, vamos lá, então, vou falar também, né? Não, acho que não tem nada a ver e tal. Não, Deus nos chamou para falar o que a palavra diz. A palavra diz assim, para combater, né? Não é para a gente estar indo com as vozes que estão ecoando mundo afora. É a gente se posicionar. A gente vê aí falando de mulheres, né? Hoje, o feminismo tão forte, e às vezes a gente vê muitas mulheres cristãs que têm conhecimento da palavra relativizando muita coisa já, né? Não sei, essa parte aí e tal. Gente, não negocie a palavra de Deus, não negocie princípios, não negocie valores. Permaneça, você é filha de Deus, você tem um propósito para esse tempo. Os tempos são difíceis. Nós viveremos tempos muito difíceis na nossa geração, assim como Débora. Para ela foi muito difícil o que ela viveu. Esther correu o risco de morrer e falou, tá bom, se tiver que morrer, morrerei. E nós, que nós dizemos? Morreremos também? Seremos capazes? Estamos preparados para o que virá? Porque às vezes a gente se esquece da palavra de Deus que diz que os últimos dias serão difíceis, né? A gente se acomoda, a gente gosta da nossa vidinha confortável. Quem que não gosta, né, gente? A gente, como hoje, nós nos arrumamos, viemos para a casa do Senhor, todas bonitas, lindas, cheirosas. Vamos para casa, tudo lindo, maravilhoso. Amanhã teremos um dia gostoso. Tá, mas vai ser sempre assim? Não. E a gente tem que estar preparado. Será que nós poderemos dizer, se tiver que morrer, morrerei, diante da palavra de Deus para defender a nossa fé, o nosso valor? Ou a gente vai se juntar com a multidão, nos esconder, nos calar, por medo de falarem de nós, por medo de se afastarem de nós? A gente já vive isso dentro do trabalho, na escola, na faculdade. Quando você se posiciona de uma forma diferente, as pessoas recuam. Eu vivi isso. Vocês sabem que eu fiz psicologia, e a psicologia é uma bênção, né? Tá aí, é uma ciência para ajudar, para abençoar pessoas, mas também tem o lado muito escuro, muito sombrio. E muitas vezes eu tive situações em que eu tive que me posicionar, não porque eu fui lá e fui arrumar briga com alguém, eu fui querer ser a boa, não, mas porque me perguntaram. Seria muito mais cômodo para mim falar que eu achava que não tinha nada a ver, não sei, mas eu precisava falar a verdade. Qual é a minha fé? O que eu acredito? E eu tive retaliação, claro, ninguém queria fazer trabalho comigo, porque as pessoas se afastam. Né? As pessoas não querem estar perto de gente chata que fica falando a verdade, né?
As pessoas querem quem é igual, quem entra, né, na vibe, quem vai junto, né? E graças a Deus, em vários momentos, eu pude falar do que eu acredito, né? Então, nas pequenas coisas nós podemos, né, nos posicionar, nas pequenas coisas, às vezes com seu filho dentro de casa, numa situação, mas eu não vou falar para não arrumar problema, né? Eu não quero que ele fique chateado, eu não quero não quero causar mais problema, estou tão cansado, e aí você cruza os braços, sabe? Por medo, meu filho vai virar cara comigo, ou meu marido, se eu falar tal coisa, gente, fale, mas fale de acordo com a palavra de Deus, né? Não vai sair por aí também falando o que você pensa, mas fale o que a Bíblia diz. Não se acovarde. Então, em Juízes 4:6, está lá: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Quem sabe quem é, quem tem identidade, levanta outras pessoas. Aqui Débora está falando com Baraque. Gente, se ela era essa mulher toda, respeitada e mulher de Deus, ela poderia falar, não, vou agir sozinha, porque a glória vai ser minha. Não, ela chama o Baraque. Quem sabe quem é, levanta outras pessoas. E como isso é difícil, principalmente para a mulher. Como existe competitividade entre nós. Como existe dificuldade de levantar umas às outras. Mas em nome de Jesus, vamos lembrar quem nós somos. Para cada uma de nós, Deus deu algo. O que é seu, eu não vou poder fazer. O que é meu, você não vai poder fazer, porque Deus deu para você, não para mim. Vamos saber que todas nós precisamos umas das outras, sabe? De uma palavra de encorajamento, de uma palavra de ânimo. Vamos ser essas mulheres que levantam umas às outras. A Débora transmite a direção de Deus para Baraque. Ela confirma o chamado dele para liderar, fortalece a missão dele, não assume o lugar dele, mas impulsiona a cumpri-lo. Juízes 4:9, ela diz, certamente irei contigo. Ele diz, mas eu só vou se você for. Quem não quer andar com uma mulher de Deus, né? Certamente irei contigo, ela responde. Porque quem tem identidade não compete, multiplica. Quem é segura não precisa diminuir ninguém. Uma mulher curada cura outras mulheres. Um exemplo muito marcante de uma mulher cristã, né, que se posicionou e impactou a sua geração foi a Corrie ten Boom. Ela é uma holandesa que durante a Segunda Guerra Mundial, a Corrie e a sua família esconderam judeus perseguidos pelo regime nazista na sua própria casa, por fidelidade ao Evangelho. E por causa disso, ela e a sua família foi presa. Ela passou por campos de concentração. E mesmo assim, olha que lindo, quando terminou a guerra, ela dedicou a sua vida para pregar sobre o perdão, a fé e a reconciliação pelo mundo afora. Que coisa linda! A Corrie escolheu obedecer a Deus mesmo sob um risco de morte. Ela protegeu vidas quando muitos permaneceram em silêncio, paralisados pelo medo, assim como no tempo de Débora. Ela perdoou até os seus perseguidores depois da guerra. E ela foi além, porque ela testemunhou Cristo diante das nações. Ela viveu o que Atos dos Apóstolos 5:29 diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Assim como Débora se levantou em Juízes 5:7, a Corrie também se levantou em um tempo de medo e de injustiça. E isso nos ensina que uma mulher posicionada em Deus, ela pode ser instrumento de salvação para muitos ao seu redor. Amém? A identidade
define como você se enxerga. Débora diz: me levantei, vírgula, me levantei como mãe em Israel. Juízes 5 e 7, ela diz, né? Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Olha que lindo, por mãe. Mãe, que representa essa responsabilidade, esse cuidado. Isso fala de autoridade também. Ela sabia quem ela era. E eu te pergunto nessa noite, mais uma vez, como você tem se visto? Como ela se viu como mãe em Israel para aquele tempo? E você, aqui hoje? Como você tem se visto? Insuficiente? Insegura? Perdida? Ou como uma filha de Deus? Porque você só vai viver o que Deus tem para você quando começar a se enxergar como Ele te vê. Pedro 2:9 diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E geração eleita aqui é escolhida por Deus, sacerdócio real, chamada para interceder e servir, nação santa, separada com um propósito, povo adquirido, pertencente ao Senhor. Antes de qualquer função, Deus estabelece quem você é. E você é isso que a palavra de Deus diz. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Débora, ela não foi levantada porque o cenário era favorável para uma mulher se levantar. Ela não levantou porque ela queria aparecer. Porque é superação, porque eu preciso ressignificar alguma coisa, então eu me levanto, porque eu sou mesmo a profetisa de Deus e eu vou brilhar, né? Não. Ela simplesmente se levantou porque ela entendeu quem ela era. Como filha de Deus, nós temos tanto poder, e às vezes nós estamos paradas, com muitas vozes falando ao nosso ouvido. Você é insuficiente. Não é para você, não. Eu gostaria tanto de falar de Jesus, eu gostaria tanto de orar por alguém, de, aconselhar alguém pela palavra, mas não, isso não é para mim, não. Imagina. É sim, Jesus te criou, Ele te formou, Ele planejou para que você vivesse nesse tempo, para levar o amor dEle, para cumprir o seu propósito. Tudo mudou quando ela disse: eu me levanto. Talvez você tenha se perdido dentro de você mesma. Talvez você tenha esquecido de quem você é, ou deixou as vozes de fora falarem mais alto do que a voz de Deus. Mas hoje é um dia de alinhamento. Hoje o Senhor trouxe você aqui para ouvir essa palavra, para dizer que lá atrás Ele levantou mulheres para aquele tempo, e para esse tempo Ele quer que você se levante. Ele quer que a sua voz seja a voz dEle na terra. Você pode. Não é aqui um coaching, é a palavra dizendo: você é filha. Não se limite. Não tenha medo. Vai. Onde você precisa se levantar hoje? Será que é dentro da sua casa? Será que é no seu casamento? E quando eu digo me levantar, é agir. Como nós nos posicionamos? Como filha. Assim como Débora. Com responsabilidade, com autoridade, na oração. Você pode se levantar e mudar a realidade da sua família, mudar a realidade do seu casamento, mudar a realidade do seu relacionamento com seu filho. Mas você precisa se levantar. A sua identidade precisa estar alinhada. Se houve alguma coisa na sua vida, em algum momento você errou, alguma vez te disseram palavras sobre você, essas palavras não te definem.
os teus erros, o teu passado, não dizem nada sobre quem você é em Deus, sobre quem Deus te planejou para ser. Não paralise diante dessas coisas, diante dessas vozes. E eu acredito que cada dia mais nós seremos atacadas na nossa identidade, questionadas, mas não se esqueça dessa palavra. Saiba quem você é. Saiba quem você é. Permaneça com o que Deus diz a seu respeito. A palavra diz: levanta-te e resplandece. E hoje, Deus está chamando nós mulheres aqui, não mulheres perfeitas, mas mulheres disponíveis. Você não é o que disseram sobre você. Você não é o que você viveu. Você é quem Deus decidiu que você é. Ponto. E quando você entender isso, você vai se levantar. A Sheila Walsh tem uma frase que diz assim: a sua identidade não é definida pela sua dor, mas pelo amor de Deus por você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu não sou boa o suficiente, eu não posso fazer nada com a minha própria força. Mas quando eu me lembro que eu tenho um pai que me criou para um propósito, quando eu me lembro que o meu pai é Deus Todo-Poderoso e nele eu posso, nele eu alcanço, nele eu tenho a vitória, então eu me levanto. Eu me levanto não na minha confiança, mas na confiança do meu Senhor. Se levante, não se acovarde, não tenha medo. Se levante, se posicione diante das situações que você está vivendo. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Quero que você feche os teus olhos. Quando eu preparava essa palavra, o Senhor falou tanto no meu coração. Eu chorei tanto. Deus é minha testemunha do quanto eu me lembrei de tantas coisas, de tantos momentos que a minha identidade nele foram abaladas. Por conta de situações, de pessoas, coisas que eu acreditei. Mas um dia ele me curou. Ele curou a minha identidade. E me reafirmou que eu sou filha. Eu posso. A palavra nos diz, ele nos diz: eu vos dou poder. Eu vos dou poder. Mulher, você é preciosa para Jesus. Os teus erros não te definem. Aquilo que falam é para te minar. O diabo fala coisas, usa pessoas para nos paralisar. Para a gente olhar e falar: não, Deus não me ama. Eu não sou essa mulher. Eu não sou. Isso é invenção. Mas o Senhor, através da sua palavra, nos diz nessa noite: você é sim. Você é filha. E o Senhor vai usar você. O Senhor vai usar você. O Senhor vai levantar você. Nessa noite o Senhor está te capacitando para coisas lindas que Ele vai fazer através da sua vida. Mas você precisa entender quem você é. Se você está nessa situação que eu relatei nessa noite, quero que você feche os teus olhos aí no seu lugar. Fale com Jesus. Peça perdão por muitas vezes ter duvidado de quem você é nele. Por ter acreditado em vozes que não era a voz do Senhor. Você não é perfeito e nunca vai ser. Nunca se cobre desse jeito. Não cobre a sua perfeição. Mas se coloque posicionada. Posicionada. Eis-me aqui, Jesus, para esse tempo. Eis-me aqui, Senhor, eu não me calarei. Eu falarei a tua palavra, eu declararei que o Senhor é bom, que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que há esperança para o perdido, que o Senhor restaura casamento, que o Senhor liberta de vícios. Eu não vou me acovardar. Ainda que o inimigo, o acusador vai falar muitas coisas para você. Não acredite, em nome de Jesus.
Você é filha de Deus. Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque nós não somos escravas do medo, Senhor. Jesus, nós somos tuas filhas, Deus. Senhor, Pai, som dos corações nesse lugar, Jesus. Senhor, onde estiver uma mulher, Jesus, com a identidade, Senhor, abalada, ferida, Senhor, traz cura nessa noite. Senhor, que cessem as vozes, Senhor, de Satanás contra a vida delas. Que cessem, Senhor, que ela ouça somente a sua voz dizendo: filha, 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 você é filha, você é amada, você é sonhada, você é desejada. Você vive aqui por um propósito, eu te escolhi para esse tempo. Ah, Jesus, que isso esteja firme em nossos corações, todos os dias, Senhor, nos nossos desafios, Pai, na nossa realidade, Jesus. Senhor, nós não nos calaremos. Senhor, nós viveremos por Ti, Senhor. Nós doaremos as nossas vidas, Pai, para proclamar o Teu amor e a Tua palavra, Jesus. Usa-nos, Senhor, como profetizas nesse tempo. Senhor, para declarar a Tua vontade, Senhor. Ah, Deus, para ser boca de Deus na terra. Senhor, para sermos a Tua voz falando, que nada venha de nós mesmos, mas venha, Senhor, do Teu coração. Levanta, Senhor, levanta essa mulher, Jesus, que está vivendo algo nessa noite. Senhor, que tem minado as suas forças. Senhor, que tem deixado-a temerosa, escondida, encolhida. Senhor, liberta, Jesus. Liberta do medo, Senhor. Liberta, Pai, da baixa autoestima. Liberta, Senhor, Pai,
Que ela se veja nessa noite como o Senhor a vê. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.